Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço a presença de todos, senhor presidente da Câmara Municipal, senhores secretários, demais servidores. Quero ressaltar hoje que é a audiência final do PPA 2026-2029 e da LDO 2026, que já está consolidada para protocolar na Câmara dia 30 de junho, agora, né? Segunda-feira. Quero ressaltar que esse trabalho foi feito com extrema equipe, né? Com o apoio de todos os secretários e técnicos do Departamento de Contabilidade. E para dar início, eu chamo o contador Fernando. Bom dia a todos. Estamos aqui, né, como o secretário, o senhor secretário Rubens falou, na segunda audiência da preparação das leis de planejamento, né, PPA, LDO, e em setembro a gente trabalha com a LOA, né, mas primeiro são essas duas peças. PPA, que é feito sempre no primeiro ano do mandato do executivo, certo? Para vigorar nos próximos 4 anos. Daí pega o primeiro ano do mandato do próximo prefeito, certo? Esse ano, a partir deste ano, nós propusemos uma emenda à lei orgânica e estipulou datas, né? Que antes a gente, como não tinha data na nossa lei orgânica de entrega do PPA, da LDO, a gente sempre seguia como referência a Constituição Estadual, certo? Que era a data da LDO 30 de abril e a data do PPA 31/8. A gente tentou conciliar essas datas porque no primeiro ano a LDO que tem que trazer informações, ela não conseguiria trazer por causa de data, certo? Eu tenho que entregar a LDO de 2026 em 30 de abril, que tem que constar informações do PPA de 2026, que seria entregue 31/8. Então, a gente conseguiu juntar essas datas para a LDO ir completa. Né? Senão, como é que você vai mandar uma coisa sem ter a outra? Né? Que se ela é o elo de ligação. A LDO é o elo de ligação entre o PPA e a LOA, a lei orçamentária, né? Que é realmente o que põe em prática isso aqui. Certo? Então, o Executivo e o Legislativo entrou no acordo e estipulou essa data, certo? Que ficou 30 de junho. Sempre no primeiro ano do mandato, a LDO e o PPA, claro, vai ser sempre entregues na data de 30 de junho. Tem só uma observação a fazer, né? É uma crítica, é só uma observação que, comumente, todo mundo entrega o PPA em agosto, né? Geralmente, o Tribunal de Contas, às vezes, editam algumas regras a serem cumpridas no PPA. Pode ser que isso aconteça nesse período de 30 de junho a 30 de agosto, certo? Daí a gente vai também conversar e tentar, se tiver alguma coisa, a gente vai tentar resolver nesse tempo, certo? E, além da lei orgânica ter estipulado os prazos, a gente vai ver que na Constituição da República, né, tem lá na seção dos orçamentos, no artigo 165, que fala dessas duas leis, né? Fala das 3 leis, mas o que a gente está tratando hoje do plano plurianual, lei de diretrizes, né? Fala o que é uma, o que é outra. O conjunto de 3 leis, para a gente, é conhecido como plano orçamentário do município, certo? Então, tem lá, né, o plano plurianual. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Certo? Antes, a gente falava que o PPA era para as despesas, para as obras, para os grandes investimentos, né?
Agora, o que está falando também? Os programas de duração continuada decorrente da construção de uma escola, decorrente da construção de uma creche, o que eu vou precisar de contratar de pessoal, né, para manter uma creche, para manter uma escola, um posto de saúde. Então, eu tenho que falar que eu vou fazer, mas como que eu vou manter e também da onde eu vou tirar recursos para isso, certo? E já no parágrafo 2º, fala lá da lei de diretrizes, compreenderá as metas, prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação nas agências financeiras oficiais de fomento. Essa última parte é mais do governo federal, certo? Aqui só uma informaçãozinha. O PPA foi estabelecido pela Constituição como um instrumento para garantir a continuidade e a coerência do planejamento governamental, evitando que cada nova gestão altere radicalmente as prioridades e ações do governo. Ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas para a despesa de capital e outros programas de duração continuada, servindo como base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Orçamentária, LOA. Em resumo, o PPA é um instrumento fundamental para o planejamento governamental do Brasil, com o objetivo de promover a organização e a coerência das ações do governo ao longo do tempo, garantindo a execução de políticas públicas de forma mais eficiente e integrada. E a Lei de Responsabilidade Fiscal e as diretrizes orçamentárias, LDO, são instrumentos complementares na gestão fiscal do setor público brasileiro. A LRE, a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas gerais sobre finanças públicas, buscando a transparência e equilíbrio fiscal, enquanto a LDO define as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento anual, orientando as prioridades do governo para o próximo ano, segundo o Ministério da Economia e Senado Federal. Então, como já tinha dito, né, o PPA traz um planejamento a longo prazo, para 4 anos. A LDO vai pegar o quê? As prioridades e metas de 2026 e vai trazer regras para a gente pôr no orçamento, certo? O que está lá no PPA que é de 2026, a gente vai pôr na LDO, que vai fazer a ligação com o orçamento, que vai colocar tudo isso aqui em prática, certo? A LDO abrange ainda as metas fiscais, né? Aquilo que a gente pretende arrecadar, gastar, as prioridades, como já falei, critérios para a elaboração da LOA e os mecanismos de controle, principalmente parte de pessoal, parte de endividamento. Hoje a gente vai colocar também na LDO sobre as emendas impositivas da Câmara, transferência de recursos para o terceiro setor. Tem várias regras que depois, quando for tratado o projeto de lei, eu vou falar para vocês. Só que para começar, como a gente pretende, né, a alteração que a gente propôs, a gente tem que começar com o PPA primeiro. Eu vou pedir para a Priscila, né, ela vai ler os programas que vão fazer parte do nosso PPA de 2026 a 2029. Depois eu vou falar um pouco sobre a LDO, aquilo que a gente vai pôr em 2026. Então, eu passo a palavra para a Priscila, ela vai comentar com vocês sobre o PPA, então, 2026 e 2029. Bom dia a todos. Eu vou falar para vocês o nome dos programas por secretaria e os custos estimados por exercícios de cada um. Então, vamos começar com a Secretaria Municipal de Governo, o programa Governança Cidadã, custo estimado para 2026 são de R$ 2.372.000, 2027, R$ 2.515.000, 2028, R$ 2.667.000, 2029, R$ 2.828.000, totalizando R$ 10.382.000. Secretaria Municipal da Administração, programa
Administração em ação. Custo estimado para 2026, R$ 3.389.000. 2027, R$ 3.598.000. 2028, R$ 3.818.000. 2029, R$ 4.050.000, totalizando R$ 14.855.000. Secretaria Municipal da Fazenda. Moderniza a Fazenda. Custo estimado para 2026, R$ 14.195.500. 2027, R$ 15.030.700. 2028, R$ 15.931.900. 2029, R$ 16.890.100, totalizando R$ 62.048.200. Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Jurídico em ação. Custo estimado para 2026, R$ 1.179.600. 2027, R$ 1.251.700. 2028, R$ 1.325.800. 2029, R$ 1.406.000, totalizando R$ 5.163.100. Secretaria Municipal Turismo, Cultura e Lazer. Programa Turismo em Cena. Custo estimado em 2026, R$ 2.731.000. 2027, R$ 2.896.000. 2028, R$ 3.071.000. 2029, R$ 3.256.000, totalizando R$ 11.954.000. Secretaria Municipal de Obras, Programa Cidade Bem Cuidada. Custo estimado para 2026, R$ 15.154.000. 2027, R$ 16.088.000. 2028, R$ 17.032.000. 2029, R$ 18 milhões, totalizando R$ 66.274.000. Mais um programa da Secretaria Municipal de Obras, Planeja a Cidade. Custo estimado para 2026, R$ 1.038.000. 2027, R$ 1.104.000. 2028, R$ 1.170.000. 2029, R$ 1.241.000, totalizando R$ 4.453.000. Secretaria Municipal da Educação, Educa Mais. Custo estimado, R$ 52.033.000. 2027, R$ 55.200.000. 2028, R$ 50.469.000. 2029, R$ 61.976.000, totalizando R$ 227.678.000. Diretoria da Defesa Civil em Ação. Custo estimado para 2026, R$ 125.000. 2027, R$ 133.000. 2028, R$ 141.000. 2029, R$ 150.000, totalizando R$ 549.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, fortalecendo a solidariedade. Custo estimado para 2026, R$ 217.000. 2027, R$ 230.000. 2028, R$ 243.000. 2029, R$ 258.000. Totalizando R$ 948.000. Mais um programa da assistência social, programa Crescer com Direitos. Custo estimado de 2026, R$ 465.000. 2027, R$ 493.000. 2028, R$ 524.000. 2029, R$ 556.000, totalizando R$ 2.038.000. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer, Programa Conexão Cultura. Custo estimado em 2026, R$ 208.000. 2027, R$ 222.000.
2028, 238 mil, 2029, 254 mil, totalizando 922 mil. Secretaria Municipal de Assistência Social, Programa Protegendo a Mulher, custo estimado em 2026, 50 mil, 2027, 53 mil, 2028, 56 mil, 2029, 60 mil, totalizando 219 mil. Mais um programa da assistente social, programa Adolescente Aprendiz. Custo estimado em 2026, 390 mil, 2027, 413 mil, 2028, 438 mil, 2029, 464, totalizando 1.705. Programa Frente de Trabalho, também da Secretaria Municipal de Assistência Social, custo estimado em 2026, 558 mil, 2027, 593 mil, 2028, 628 mil, 2029, 665, totalizando 2.444. Secretaria Municipal da Saúde, Saúde, Respeito e Ação. Custo estimado para 2026 são 40.657 mil, 2027, 43.005 mil, 2028, 45.502, 2029, 48.148, totalizando 177.312 mil. Secretaria Municipal de Esporte e Recreação, movimenta águas, mais esporte, mais saúde. Custo estimado em 2026, 1.335.000, 2027, 1.419.000, 2028, 1.505.000, 2029, 1.596.000, totalizando 5.855.000. Mais um programa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Coração Social. Custo estimado para 2026, 4.094.080, 2027, 4.341.080, 2028, 4.598.080, 2029, 4.873.080, totalizando 17.906.320. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Programa Multiplicador das Águas, custo estimado para 2026, 1.604.000, 2027, 1.702.000, 2028, 1.805.000 e 2029, 1.914.000, totalizando 7.025.000. Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, Programa Cidade Protegida, custo estimado em 2026, 3.211.000, 2027, 3.406.000, 2028, 3.611.000, 2029, 3.829.000, totalizando 14.057.000. Mais um programa da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, Programa Trânsito Seguro Cidade Viva. Custo estimado para 2026, 2.702.000, 2027, 2.865.000, 2028, 3.038.000, 2029, 3.221.000, totalizando 11.826.000. Agora começa o programa da Câmara Municipal. Programa Processo Legislativo. Custo estimado em 2026, 2.445.700, 2027, 2.598.900, 2028, 2.797.040,
2029, 3.159.100, totalizando R$ 11.740. Agora, sai. Programa Modernização, Reforma e Instalações. Custo estimado para 2026, 462 mil. 2027, 598 mil. 2028, 628.600. 2029, 660 mil. Totalizando R$ 2.348.600. Continuando o programa do SAI, manutenção da capacidade de armazenamento e água tratada. Custo estimado para 2026, 10 mil, 2027, 10.600, 2028, 11 mil, 2029, 11.602, totalizando 43.202. Programa Expansão e Melhoria das Redes de Saneamento Básico. Custo estimado para 2026, 300 mil, 2027, 315 mil, 2028, 330 mil, 2029, 348 mil, totalizando 1.293. Programa Gestão de Resíduos das Estações de Tratamento. Custo estimado 2026, 110 mil, 2027, 115 mil, 2028, 120.672, 2029, 127 mil, total de 472.672. Programa Encargos Especiais. Custo estimado 2026, 205 mil, 2027, 215.250, 2028, 226.020, 2029, 237.320, totalizando 883.590. Programa Manutenção e Ampliação da Capacidade de Armazenamento de Água Bruta. Custo estimado 2026, 110 mil, 2027, 115.500, 2028, 121 mil, 2029, 126.500, totalizando 473 mil. Programa Ampliação de Unidades. Custo estimado 2026, 400 mil, 2027, 420 mil, 2028, 441 mil, 2029, 463 mil, totalizando 1.724. Programa Micro e Macro Medição e Controle de Perdas. Custo estimado para o programa 2026, 100 mil, 2027, 104 mil, 2028, 110 mil, 2029, 116 mil. Total de 430 mil. Programa Renovação Frota. Custo em 2026, 650 mil, 2027, 680 mil, 2028, 714 mil, 2029, 750 mil, totalizando 2.794. Programa Manutenção do Gabinete. Custo estimado 2026, 190 mil, 2027, 200 mil, 2028, 209 mil, 2029, 220 mil, totalizando 819 mil. Programa Manutenção, Administração e Finanças. Custo estimado em 2026, 4.018, 2027, 4.334, 2028, 4.546, 2029, 4.774. Total de 17.672. Programa Manutenção das Estações de Tratamento de Água. Custo estimado 2026, 4.558, 2027, 4.804, 2028, 5.100.000, 2029, 5.400.000. Total de 19.862.
Programa Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto. Custo estimado em 2026, 3.708.000, 2027, 3.725.000, 2028, 3.861.000, 2029, 4.004.000, total de 15.298.000. Programa Manutenção de Engenharia e Serviços. Custo estimado em 2026, 5.100.000, 2027, 5.355.000, 2028, 5.623.000, 2029, 5.905.000, total de 21.983.000. Programa Modernização do Sistema Comercial e Operacional. Custo estimado 2026, 60.000, 2027, 63.000, 2028, 66.300, 2029, 69.500, total de 258.800. Programa Capacitação e Treinamento de Funcionários. Custo estimado 2026, 35.000, 2027, 37.000, 2028, 39.000, 2029, 41.000, total de 152.000. Programa Manutenção da Procuradoria Jurídica. Custo para 2026, 111.000, 2027, 116.000, 2028, 122.000, 2029, 128.000. Total de 477. Programa Educação e Conscientização Ambiental. Custo estimado para 2026, 20.000, 2027, 21.000, 2028, 22.000, 2029, 23.150. Total de 86.150. Programa Consórcio Agência Reguladora, ARES. Custo estimado em 2026, 82.000, 2027, 86 por 100, 2028, 90.408, 2029, 94.928, totalizando 353.436. Programa Extensão da Tubulação de Lançamento do Efluente Tratado pela ET Barreiro. Custo estimado em 2026, 50.000. Só vai ser feito em 2026, então totalizando 50.000. Ampliação da ET Moreiras, primeira etapa. Custo estimado também é só em 2026, 50.000, totalizando então 50.000. Programa Manutenção da Controladoria, custo estimado para 2026, 151.000, 2027, 158.000, 2028, 166.000, 2029, 175.000, totalizando 650.000. Programa Gestão Integrada dos Recursos Hídricos. Custo estimado para 2026, 20.000, 2027, 52.550, 2028, 55.000, 2029, 58.000, totalizando 185.550. Agora o programa do balneário. Gestão Integrada do Balneário e Turismo Termal. Custo estimado para 2026, 3.982.500, 2027, 5.266.900, 2028, 4.912, 2029, 4.463. Total de 18.624.400. Aí agora eu vou falar para vocês os valores total de todas as secretarias, balneários, SAI e Câmara Municipal. Em 2026 será de 174.636.380. 2027, 185.949.280. 2028, 196.122.820. 2029, 206.989.280. Total de gasto do quadriênio, então, será de 763.600.000
697.760. Lembrando que esses programas que foram apresentados são pré-estimados e podem sofrer alterações quando necessário, mediante lei específica. Obrigada. Sim, foi apresentado, né? Claro que o projeto de lei, os anexos, ele traz muito mais informações que além de valores, né? Só que se a gente for ler o anexo todo, a gente vai ficar o dia inteiro, não vai dar conta e ninguém vai dar conta de disputar também, certo? Mas isso aqui vai estar disponibilizado depois, né? O projeto de lei do PPA vai ser o número 39. Vai estar disponível quando a prefeitura protocolar na Câmara, a Câmara já vai disponibilizar esses projetos de lei na página dela, certo? Então, o projeto de lei do PPA vai ser o número 39 e o projeto de lei da LDO vai ser o projeto número 40, certo? Lá vai ter bem isso que a Priscila deu, além de valores, vai ter lá indicadores, qual que é o índice recente, aquilo que você pretende atingir, certo? E eu agora, só para falar mais um pouquinho, agora vai dando sequência, né? Vou falar sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e vou pegar a 2026, o PPA focou lá, elaborou, chegou num valor de 174.636.380. Isso aqui, a LDO vai jogar para a LOA, vai fazer a ponte, certo? Isso aqui vai transformar na LOA, no orçamento anual para 2026. Esse já é o valor meio que já vai sofrer alguma alteração, claro, para mais ou para menos, mas já é praticamente a LOA para 2026, certo? E eu vou pedir para o Val passar para o projeto 40 já, por favor. Só algumas coisas que é bom a gente fazer constar. Aí, lembrando outra coisa também, que a Câmara, depois que os projetos chegarem aqui, também tem a fase dela das audiências públicas também. O pessoal que é mais na parte da aprovação já. Agora é elaboração e apresentação, e a Câmara vai fazer audiência para aprovação, certo? Também vai poder ser dada a permissão, né? Permissão não. O pessoal vai poder também fazer solicitações, perguntar sobre os projetos de lei, certo? Então, o projeto de lei 40/2025 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2026 e da outras providências. Antes, pessoal, a lei de diretrizes, ela tinha vigência até a data da elaboração da LOA e os efeitos dela morriam, certo? Até o advento da LRF. Ela servia só para você fazer o orçamento. As regras. Qual que vai ser a sua base? Vai ser julho do exercício que você está fazendo para vigorar no próximo exercício. Qual que é o limite seu de percentual para suplementação? Isso a LDO trazia e só servia para aquele exercício e para aquele fim. Depois da LRF, a LDO ela não só vigora para elaborar o orçamento, mas na execução dele. Ela traz normas para a execução do orçamento e o Tribunal de Contas, de 4 em 4 meses, ele pede o monitoramento dessa execução orçamentária, aquilo que você está fazendo no orçamento, tudo com base na LDO. Então, a LDO ela veio com a Constituição e teve um reforço muito maior com a Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Então, eu também não vou ler o projeto de lei inteiro, que ele é um projeto extenso, mas eu vou falar um pouco só sobre os capítulos dela, certo? Do que ela trata, certo? Só para ficar, também vai estar disponível para todo mundo consultar lá. Então, no capítulo 1º das disposições preliminares da lei.
as metas e prioridades da administração pública municipal, né? As metas e prioridades, aquilo que no PPA 2026, 2029, ele vai pegar só o 26 e trazer para o orçamento, certo? Metas fiscais e riscos fiscais. Metas fiscais, aquilo que eu pretendo arrecadar, aquilo que eu vou gastar e os riscos que o município tem, né? Às vezes um sequestro, às vezes um precatório, isso aí tudo consta da lei, certo? A elaboração e execução do orçamento municipal traz regras, como que eu vou estimar minha receita, como que eu vou fixar minha despesa, quanto que eu vou ter de limite para suplementar a dotação por decreto, sem depender do legislativo. Orientações relativas às despesas com o pessoal, como que é dividida a despesa do município, 54 por executivo, 6 por legislativo. O que vai acontecer? O que o município, quais providências tem que tomar se o limite com despesa com o pessoal estiver extrapolando o limite lá da LRF? Quais são as regras que eu tenho que seguir, certo? As propostas de alteração na legislação tributária do município. A Secretaria da Fazenda, ela pode propor alterações na legislação de impostos, né, tudo. As regras também estão aqui, mas independente de ter regras aqui, qualquer alteração tributária tem que ter uma lei específica, certo? Vai tratar da reserva de contingência. A reserva de contingência é um dispositivo também que voltou com a LRF, que ela é um dispositivo que serve para inibir o déficit orçamentário. É como se eu pegasse um orçamento de R$ 1.000 da receita e fizesse um orçamento de R$ 900 para a despesa. Os R$ 100, que ele é um inibidor de déficit, certo? Ele reduz a despesa. É uma ficha que você cria para reduzir a despesa e é esse valor que é o inibidor. A lei aqui fala para a gente que a gente pode colocar um inibidor de déficit de até 3% da receita corrente líquida, certo? Então, isso depende da nossa... conforme você vai fazendo os trabalhos da elaboração, você vai chegar nesse inibidor de déficit, que é chamado reserva de contingência. A limitação de empenhos, né? Quando acontece da receita frustrar, a arrecadação minha ficar menor e a despesa também tem que reduzir, né? Para não dar déficit orçamentário, não prejudicar as contas. Aqui tem umas regras também para limitar a despesa, o que pode limitar, o que não pode, e o que tem que deixar por último, certo? O que eu não posso cortar da minha despesa. As condições e exigências para transferências de recursos às entidades públicas e privadas, né? Tem umas regras aqui, mas tudo com base na legislação federal e estadual também, né? Tem as emendas impositivas da Câmara, que é uma coisa bem recente. Eu acho que agora vai ser o 3º ano que a gente vai trabalhar com as emendas impositivas. Mudou umas coisinhas também, com relação a prazos, tudo. Vai estar tudo disposto aqui. E as disposições gerais e finais. Então, no capítulo 2º, no capítulo 2, eu não sei qual o mais correto, fala das metas e prioridades, né? E as metas são aquelas que vão constar dos anexos, certo? Da lei, também, que depois todo mundo vai poder consultar, né, no site da Câmara. Tem as metas fiscais e dos riscos, como já falei, aquilo que eu pretendo arrecadar, aquilo que eu pretendo gastar, e os riscos que a municipalidade, às vezes, corre, né, de sequestro de caixa, um precatório que aconteça de forma diferente, né, hoje a gente está no regime ordinário de pagamento de precatórios, certo? A gente já tem um mapa, a gente já sabe quanto vai pagar, certo, de precatórios o ano que vem, trabalhista da parte do Tribunal de Justiça, mas pode acontecer alguma coisa, né, uma calamidade pública, pode acontecer, certo, que não tem nada a ver com riscos fiscais, mas interfere na parte financeira, certo? O capítulo 3º não,
o quarto, né, o capítulo quarto, que eu acho que é o mais, assim, a regra, né, que a gente tem que saber, que é a elaboração e execução do orçamento municipal. A proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, em face à Lei Federal 4.320. Por quê? Porque todas as regras que tem que estar para a execução do orçamento está na LDO. Então, no orçamento, o que eu vou trazer? Receita, despesa, crédito adicional. Só a regra está aqui. Por isso que depois da LRF, essa lei também tem vigor durante o exercício do orçamento que ela fala. E essa lei aqui vai ser para 2026. Essa lei, além de ela ficar valendo esse ano para a elaboração da lei, ela vai vigorar também durante a execução da lei. Até 2026 essa lei vale. Todas as regras estão aqui, certo? Então eu vou trabalhar com as duas leis, com a LOA e com a LDO, porque a regra vai estar aqui. Eu não vou colocar regra na lei de orçamento, a regra está na LDO, certo? A proposta orçamentária incluirá o orçamento fiscal, que é o orçamento que não se refere à saúde, à assistência social, ao trabalho, certo? O orçamento fiscal são despesas com a administração geral, com a educação, com o turismo, com o esporte, certo? Dos dois poderes, né? O orçamento ele é global, né? Ele é único no município, ele engloba tanto o poder executivo quanto o legislativo, né? Na esfera federal e estadual tem o poder judiciário também, certo? E no nosso caso também aqui a gente tem as entidades da administração indireta também que fazem parte do orçamento. Naquele valor de 174 milhões está o município todo, certo? Não é só a prefeitura, tá? Prefeitura, Câmara e a administração indireta, que é o SAI e o balneário. A proposta orçamentária também conterá o orçamento da Seguridade Social, que tem esse nome, mas não é só para a Seguridade Social, mas ele abrange o orçamento da saúde, da assistência social, da previdência, que nós temos o pagamento de previdência de funcionários inativos, certo? Depois, no artigo 6º lá, a proposta orçamentária abrangerá os dois poderes, como já foi falado, né? E quais são os objetivos, né? Assim, macro, né, da LOA? Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social, dar apoio aos estudantes carentes a prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação, assistência à criança e ao adolescente, melhoria da infraestrutura urbana e oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde, e austeridade na gestão dos recursos públicos. A proposta orçamentária para 2026 conterá as metas e prioridades a serem estabelecidas na relação de programas que integrarão por compatibilização com a lei do plano plurianual, certo? Também que eu queria falar um pouco é sobre a composição da proposta orçamentária, o que vai conter na proposta orçamentária. Está no artigo 11. O que é o projeto de lei? Ele vai ter a mensagem, o projeto de lei, as tabelas explicativas, os anexos, né, que são aqueles exigidos pela Lei 4.320, certo? Sumário geral de receita, tabela explicativa da evolução da receita, explicativo da evolução da despesa, demonstrativo da receita e despesa, como é que ela é dividida entre receita tributária, de serviço, transferência, despesa de custeio, despesa de capital, despesa de pessoal, né? Demonstrativo por unidade orçamentária, vai ter custo de cada secretaria, de cada unidade gestora,
programa de trabalho, parte de funcional programática, qual segmento que vai atender educação, saúde, administração, esporte, turismo, vai ser dividido dessa forma. Programa de trabalho por demonstrativo de funções, o anexo 8 demonstrativo por funções, programas, segundo os vínculos do recurso. Nós temos 3 vínculos, temos recursos municipais, recursos estaduais, federais, todos passam, qualquer centavo que entre ou saia da prefeitura passa pelo orçamento, certo? Ele tem um vínculo, ele tem origem municipal, federal ou estadual, certo? E também o anexo 9 é demonstrativo por órgãos e funções. Depois, no capítulo 5, fala das orientações relativas das despesas com pessoal e encargos, aquilo que eu já falei um pouquinho no começo, né? Que também a prefeitura pode rever questões de plano de carreira, de cargos e salários, né? Pode tratar de assuntos, né? Também dependendo de lei específica, né? Concessão, absorção de vantagens, revisão geral anual, aumento de remuneração de servidores, criação, aumento ou extinção de cargos, empregos públicos, provimento de cargos ou empregos e contratações de emergência. As alterações previstas nesse artigo somente ocorrerão se houver dotação orçamentária, né, e atender os requisitos lá da Lei 101, que é o impacto orçamentário. Quando eu vou criar uma despesa, eu vou expandir uma despesa de caráter continuado, que é uma despesa com o pessoal, isso tem que estar acompanhado do impacto orçamentário, segundo a LRF. Como é que eu vou, qual vai ser o valor que eu vou gastar e como que eu vou pagar isso, certo? Eu posso pagar através da elevação de uma receita, uma redução de uma despesa, certo? Isso é a compensação que a lei fiscal exige. Total da despesa de pessoal dos poderes, certo? O limite que trata a lei é 6% para o legislativo, 54% para o executivo da receita corrente líquida, certo? Receita corrente líquida são as receitas dos impostos, das transferências, tirando aquelas receitas que a gente chama que é receita de capital, que elas vêm, que elas são somente para despesa de capital, para investimento. A prefeitura assina um convênio, por exemplo, para pavimentação asfáltica. Essa receita não entra na base de cálculo para você gastar com o pessoal, porque ela não vai ser gasta com o pessoal, né? Então, ela é separada, então é só da receita corrente líquida. Então, esses 6%, 54% é da receita corrente líquida. Esse cálculo é feito assim, eu pego a despesa de pessoal do mês e conto 11 meses para trás, tanto da despesa do pessoal quanto da receita corrente líquida, certo? É o mês de referência, mais 11 meses para trás. E também a lei vai falar, se eu estiver extrapolando o limite lá dos 6% para a Câmara, ou o limite de 54% para o Executivo, ou quais são aquilo que a Prefeitura tem que fazer para reduzir. Senão ela vai estar descumprindo a lei federal, o prefeito pode sofrer sanção, pode ter conta rejeitada. Então, está aqui as regras também, o que ela tem que começar a fazer. Redução, eliminar a despesa com hora extra, redução de vantagens. Eu acho que nós chegamos lá. Nós estamos já quase no artigo 19, no artigo 18. Certo? Então, vai reduzir horas extras, vantagens concedidas a servidores, vai exonerar ocupantes de cargo e empregos em comissão. Isso aqui são as regras, sabe? Primeiro, estou ultrapassando o limite prudencial que o tribunal fala, que é 54 para a prefeitura, mas quando chega no 51, o tribunal já manda um alerta. A sua tendência é descumprir a lei. Então, o que você já começa? Tem essas regras aqui, certo? Na LDO, para você já ir passo a passo tentando reduzir, certo? No exercício 2026 também, como é que vai ser a contratação de hora extra? Vai ser só com a permissão do secretário municipal.
Depois, no capítulo 6, das propostas de alteração na legislação tributária do município. Tudo aquilo que a Secretaria da Fazenda pretender fazer, né, na legislação tributária também. As regras estão aqui, mas vai ter que ter a lei específica para isso, certo? Depois, lá no capítulo 7, ou 7º, como preferir, da reserva de contingência, também já falei para vocês, né, que ela é um inibidor de déficit orçamentário, né, e que na nossa lei a gente pode constar um valor de até 3% da receita corrente líquida, certo? A nossa receita corrente líquida é por volta de 140 milhões, mais ou menos. Então, o limite é 3% desse valor, até, certo? Pode ser 1%, meio, aí depende de conforme você vai elaborar o orçamento, certo? Outra coisa também, limitação de empenho. Já falei no começo, se a nossa receita frustrar na arrecadação, a gente tem que limitar a despesa, cortar a despesa, que a gente fala no nosso dia a dia, né? Só que aqui também traz umas regras, o que eu não posso, o que eu tenho que deixar por último, que é alimentação escolar, atenção à saúde pessoal, preservação do patrimônio, sentenças judiciais e os projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de transferências voluntárias, né? Que esse último aí não tem nem como falar, né? Se o recurso vem com uma coisa, eu não vou deixar de fazer aquilo, já que eu tenho o recurso, certo? Na hipótese de ocorrência no disposto no caput desse artigo, né, que se tiver que ocorrer limitação de empenhos, vai abranger todas as entidades, todo o município, né, o poder executivo e legislativo, inclusive até o lado das emendas impositivas, na execução das emendas, né? Digamos que o prefeito decida, né, tenha que decidir por fazer um decreto de contenção de despesa, de limitação de empenho, em 25%. Vai ser abrangido tudo, das entidades, o poder legislativo, emenda impositiva, tudo, certo? No capítulo 9, das condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Isso aqui é um capítulo bem complexo da nossa lei, né? Ela traz, né, para a legislação municipal, consolida a legislação federal e estadual e traz essas regras para a gente aqui. Teve muitas mudanças, né, com a Emiroski, lá que o pessoal chama ela, que fala, disciplina essas regras das transferências das entidades públicas e privadas, né? É bom, quem tiver interessado, procurar no site da Câmara, no site da Prefeitura, ler bem essas regras. Nós, na Prefeitura, também tem um departamento lá de convênios que cuida disso, né, que pode dar mais orientações, quem tiver interessado, tudo. Mas as regras, para constar na LOA, estão aqui em si. No capítulo 10, das emendas impositivas. Isso aqui, gente, é parte do orçamento que até então pertencia ao executivo, né? O orçamento fiscal da segurança pertencia ao município, e com o advento dessa emenda impositiva, que é uma emenda à lei orgânica, que seguiu uma emenda à Constituição, né? Deu direito aos vereadores também optarem pelo orçamento, começar a dar direcionamento ao orçamento municipal, certo? Então, como eu já falei também, né, esse é o terceiro ano que nós vamos trabalhar com as emendas impositivas. A gente mexeu um pouco nesse artigo com relação a regras, né, e prazo. Aquilo a percentual não foi mexido, que ainda o legislativo hoje eles têm direito a 2% do valor da receita corrente líquida para ele indicar para o prefeito aonde ele quer que faça
seu programa, a sua obra, o seu benefício, certo? O bairro que ele quer atender. Então, isso, cada vereador tem direito a parte desses 9 avos, esses 2% aí da receita corrente líquida, certo? Ele vai indicar, mas tem as regras aqui. Para ele indicar também, ele tem que respeitar o plano plurianual, tem que respeitar a LDO, certo? No artigo 31, por exemplo, ó, na aprovação das emendas individuais impositivas ao orçamento, a Câmara de Vereadores atenderá ao que segue: compatibilidade com os planos municipais, bem como os projetos enunciados nos anexos de metas e prioridades. Ao menos metade das emendas estará vinculada ao funcionamento das ações e serviços de saúde. Indiquem os recursos necessários, aceitos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotações de pessoal e seus encargos, serviços de dívida, certo? Isso aí a gente não tem, tá uma regra aqui, mas a gente não tem problema, sabe por quê? Como a gente tem uma reserva de contingência para emitir déficit, nós vamos ter uma reserva de contingência, onde o vereador vai lá naquele saldo lá da reserva de contingência e pega e aloca recursos para a sua emenda impositiva, certo? Então, o vereador não vai tirar despesa do pessoal para pôr na emenda. O valor da emenda já vai estar assegurado para ele lá, na lei, para ele tirar daquele, e vai ter que respeitar só as regras de um programa, tem que respeitar um programa que já esteja no plano orçamentário do governo, está no PPA e está na LTO, certo? Ele vai poder, por exemplo, eu quero fazer, claro que o valor da emenda não dá para fazer uma obra, certo? Mas tem que estar tudo dentro do PPA e da LDO, não é uma coisa que, eu quero fazer um teleférico. Não, mas não tem um teleférico no PPA. Você não pode fazer uma emenda para fazer um teleférico, certo? Então, é uma coisa, né, que esteja já dentro do plano orçamentário, tá? E esse ano o ano que vem vai ter umas mudanças na data de prazos, tudo, que é 15 de março, que o executivo devolve para o legislativo, né, que era 30 de abril, né? Depois, 15 de abril, o legislativo devolve para a prefeitura, antes era 30 de junho, teve umas alterações nesse sentido, certo? Aqui fala também das questões que a prefeitura pode não aceitar as emendas impositivas por ordem técnica, tem as regras aqui também, isso que foi feito tudo com base nas emendas que a lei orgânica nossa teve, né? E no capítulo 11 aqui, das disposições gerais e finais, para a gente finalizar essa parte da LDO. Vocês desculpem eu ter que ler isso aqui, é cansativo, mas é coisa que tem que constar, né? Porque é regra para fazer a LOA, certo? Não tem como a gente não tocar nesse assunto. Para assegurar a transparência na gestão fiscal e participação popular, determinados no artigo 48, que a gente está cumprindo hoje aqui, que são as audiências públicas, né? A lei fiscal, caso haja novos períodos de isolamento social decorrentes da necessidade de contenção da disseminação de doenças, as audiências vão ser virtuais, como a gente já teve, certo? O artigo 37, as transferências financeiras e outras entidades da administração pública serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária na hipótese de insuficiência de recursos próprios para a sua realização. Essa questão trata da transferência de recursos à Câmara, né, que a Câmara, por força da Constituição, a Câmara não tem receita, é mantida com os recursos do Executivo, certo? E a Prefeitura também, ela é obrigada a subsidiar o déficit operacional das suas entidades também, certo? Se ela tiver déficit operacional, a Prefeitura pode transferir recursos para as entidades. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição, a abrir créditos adicionais suplementares por meio de decreto do Executivo até o limite de 10%, certo? Eu posso
eu posso suplementar as minhas dotações até 10%, certo? Sem precisar da Câmara, o prefeito faz por decreto. Eu posso transpor, remanejar, transferir recursos também por decreto, 10% também, certo? Realizar operações de crédito, eu posso propor a realização de operações de crédito por antecipação de receita e realizar operações de crédito até o limite estabelecido em legislação de vigor, que é do Senado Federal, e contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, que a gente já falou antes. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Isso aqui é o artigo mais, que nada na prefeitura pode acontecer sem o empenhamento antes, sem ter a reserva orçamentária, certo? Nada pode ser comprado, nada pode ser feito sem ter a reserva orçamentária, sem ter o empenho, a gente chama, tá? As obras e andamentos e a conservação do patrimônio terão prioridade na alocação dos recursos orçamentários, certo? Com relação aos projetos novos. Como 2026 é ano que começa o PPA, não vai ter dificuldade com relação a isso, porque as obras em andamento, elas vão estar lá, né? Acredito. Parágrafo único. A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível se estiver previsto no PPA e na LDO. Também é uma regra que a gente também só manda para a Câmara. Pretendo fazer tal coisa, mas eu tenho que incluir no PPA, na LDO. Então, a gente elabora 3 leis, né? Uma para cada autorização. Para atender o disposto no ALRF, o Poder Executivo, né, o orçamento, ele vai estabelecer a programação financeira, cronograma, execução mensal dos impostos, publicar, né, o relatório resumido da execução orçamentária, 30 dias após o encerramento de cada trimestre, certo? O relatório de gestão fiscal, que é a cada trimestre também, que é aquele também que você pode averiguar quanto você está gastando com o pessoal, quanto que está a sua dívida pública. Esses relatórios vão trazer essas informações. Quadrimestralmente, será feita audiência pública para divulgação dos gastos de saúde. A prefeitura sempre faz na Câmara, junto com o Conselho de Saúde, certo? Quadrimestralmente também é feita na Câmara a audiência para acompanhamento das metas e prioridades estabelecidas na LDO, estão sendo cumpridas, também é feito na Câmara, por força da lei federal, certo? E no artigo 42, o Poder Executivo realizará estudos visando a definição do sistema de controle de custos, a gente está trabalhando nisso ainda. No parágrafo único, a alocação de recursos da lei orçamentária anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados. Os repasses mensais ao Poder Legislativo, né, de forma de duodécimo. Duodécimo significa dividir o orçamento por 12. Pega o orçamento do Legislativo, divide por 12, você passa por mês. O custeio do Poder Executivo Municipal de despesas de competência do Estado, do Distrito Federal e da União somente poderá ser feito se tiver uma lei autorizando, se tiver convênio entre os órgãos. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o governo federal, estadual, para a realização de qualquer programa, despesa de capital, que seja, mas, mesmo tendo essa autorização, tem que ter lei específica. A dívida mobiliária refinanciada será devidamente autorizada pelo IGM. Está no artigo 48, caso os valores previstos nos anexos de metas fiscais
se apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, certo? Esse ano aqui, como eu já falei, como está muito perto o PPA, a LDO e a LOA, talvez não tenha tanto reajuste, mas quando for para o ano que vem, os próximos sempre vai ter, né? Sempre os valores são corrigidos, certo? E essa permissão já está constando aqui. E, para finalizar, uma coisa também que o Tribunal de Contas vai levar muito em consideração no PPA são os ODS, tá? São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Também, também quem quiser ver lá no PPA, vai estar quais os programas nossos e a quais ODS esse programa pretende atingir, certo? Então, também, se tiver que ter alguma modificação, a gente fica autorizado a fazer, certo? E com relação ao projeto de lei diretriz, é isso que eu tinha que apresentar. Se tiver dúvida, ainda vai ter mais audiência promovida pela Câmara, né? E a gente está à disposição, o secretário Rubens, nós da contabilidade, estamos à disposição de vocês. Se tiver alguma dúvida, né? Eu vou a palavra para o secretário de Finanças, Fazenda. Agradecendo aí o Fernando, quero dizer para vocês o seguinte: eu vim para Águas de Lindóia em 2017 com o prefeito Gil, e nós, da Secretaria da Fazenda, onde está o Departamento de Contabilidade, começamos a trabalhar em equipe. O próprio Fernando, que não pertencia mais ao município, nós trouxemos ele de volta para a contabilidade, que é o responsável técnico. Depois entrou a Priscila, somando com mais o Tiago e o Letão. Eles não estão presentes aqui no momento, mas eles são peças importantes da equipe. Também quero dizer que, no ano passado, a contabilidade de Águas de Lindóia, pelo ranking federal, nós subimos 600 posições. É isso, Fernando? 600 posições no ranking federal. Isso por entidade, apurado por entidade federal. E, além do mais, o IEGM, Índice de Efetividade Geral do Município, que é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Águas de Lindóia está entre por exemplo, o Estado tem 650 municípios, né? Mais ou menos isso. Tem 154 municípios com a letra B. Nenhum município no Estado tem a letra A. E entre os 154 municípios do Estado, a Águas de Lindóia está junto. Não tem nenhum município com nota superior a Águas de Lindóia. Na região de Campinas, tem 7 municípios com a letra B. Águas de Lindóia é um deles. Então, esse trabalho que nós fazemos de audiências cansativas, em sábado, dias de semana à noite, é tudo para ponto para a prefeitura, para o município em geral, né? Para todos. E eu quero terminar aqui agradecendo ao prefeito Geraldinho Mantovani, que tem confiança na nossa equipe, e agradecendo ao presidente da Câmara, senhor Valmir Franco, que nos cedeu o espaço para as audiências. E logo mais nós vamos precisar de novo, tá, presidente? Tá? Muito obrigado a todos, tá? Declaro encerrada a audiência.